irmãs, sábado 25 de janeiro, hoje a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo apóstolo. Hoje é dia da conversão de Paulo. Tão grande, tão importante é para nós São Paulo, que a igreja prepara um dia, a gente celebra o seu martírio junto com São Pedro, mas hoje a festa, e louvado seja Deus, né, pela conversão de São Paulo, que tanto bem fez a igreja ao reino de Deus. O evangelho para esse dia se encontra para nós em Marcos 16, versículos de 15 a 18, diz assim: Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome e falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje é dia da conversão de São Paulo. Gente, hoje é um dia muito importante. Alguns dizem que São Paulo foi o fundador do cristianismo. Falam isso até com algum lado pejorativo, né? Mas não deixa de ser verdade. Se você pegar a sua Bíblia e o Novo Testamento, se não fosse Paulo e o quanto de coisa Deus quis fazer, né, e nos deixar através de Paulo, um eleito de Deus, que não nasceu Paulo, né, minha gente? Nasceu Saulo e o bicho foi terrível. Por isso que na liturgia de hoje nós temos duas opções de leituras para a primeira leitura da missa de hoje. Uma é Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do 3 ao 16. Anota aí. Atos 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do 3 ao 16, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 22. Essas duas, leia depois as duas opções que a gente tem como leitura para o dia de hoje. São os dois relatos da conversão de Paulo, que não nasceu Paulo, nasceu Saulo. Saulo de Tarso, fariseu, cumpridor da lei, mas que perseguia a igreja de Deus, perseguia Cristo, ao perseguir os membros da igreja, que lá no martírio de Estevão, o primeiro dos mártires, ele ainda era jovem o suficiente para poder tacar uma pedra na cabeça de Estevão, então ele testemunhava e aprovava segurando a roupa dos mais velhos. Olha só, esse foi Saulo. Mais um dia, teve um encontro arrebatador com Cristo. Cristo o fez cair por terra. Saulo fica cego, escamas nos olhos, escuta uma voz, mas não enxerga nada. E Saulo se torna Paulo, e esse homem gigantesco, você vai ver ali sobre tudo, se você for ler depois na leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 22, graças a um homem que viveu nele. Todos esses sinais aqui, essa fé carismática, expectante que fala o evangelho de hoje, mas que nem ficou tão famoso assim, um tal de Ananias. Deus fala com Ananias. Você já viu alguma cidade chamada Santo Ananias? Nem eu. Alguma criança nasce e recebe o nome de Ananias, gente? Acho que não, né? Só em programa de humor, não é possível. Coitado do Ananias. Mas foi, ó lá, foi com Ananias que Deus falou. Ananias, Deus deu a visão, a revelação. Na rua tal, desce ali, você vai encontrar um homem chamado Saulo. Vai lá, Ananias. Ananias fica com medo, né? Mas Deus sabe que Ananias é corajoso. Vai lá, quando você entrar lá, você vai impor as mãos sobre ele, você vai orar para ele receber o Espírito Santo, você vai batizar ele, você vai chamar ele de irmão. E você vai lá, Ananias, porque ele tem que ser batizado no Espírito Santo, porque eu vou revelar para ele, Ananias, tudo o que ele vai fazer e sofrer por mim. Portanto, irmãos, quem tira Paulo ali do estado de cegueira, quem batiza Paulo no Espírito Santo, e Paulo, mais do que ninguém, viveu esse evangelho aqui, esses sinais que acompanham aqueles que creem, esses sinais portentosos, ninguém viveu isso mais que Paulo, né? Tudo isso também graças ao tal do Ananias. Leia lá depois, em honra a Ananias, ele merece. Atos Apóstolos, capítulo 9, do 1 ao 22. Esse Ananias que não se tornou o nome da maior cidade da América Latina, que não é nome de time de futebol, que não é nome dos meninos que nascem, mas que foi fundamental na vida de Paulo. Por quê? O Evangelho, então. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem, que acreditarem. Ananias acreditava. Por isso, meus irmãos, nós podemos ser uma pessoa extraordinária e não ficarmos famosos.
E talvez não é porque a gente percebe que a gente não é chamado a ser famoso no reino de Deus, que a gente deveria abrir mão de viver uma vida com sinais que nos acompanhem. Olha, quanta gente aí, você e eu nunca vamos conhecer, mas são pessoas através dos quais Deus fala, Deus age, Deus consola, Deus orienta os outros, Deus cura uma enfermidade. Olha lá, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O batismo e a fé. O batismo é uma resposta, né? É um gesto concreto da nossa fé que vem do crer. Quem crê se salva. Quem crê nessa palavra, quem adere a essa palavra. E aí, para quem crê, sinais acompanharão. E você viu a lista dos sinais, que é, resumindo assim, né? É a vitória de Deus sobre todos os limites, contrariedades que se levantam contra o Evangelho. De uma doença ao maligno, ao veneno, ao seja lá o que for. Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui para você e para mim, se você crê em mim, tudo que se levantar durante esse caminho para você ser meu e vir para mim, tudo isso cai por terra. É isso que esse Evangelho está dizendo. Claro, está dizendo também dos dons, dos carismas, sim. O padre aqui hoje está optando por não comentar um por um. Mas porque eu acredito de verdade que nós poderíamos resumir isso tudo nisso aqui. Tudo aquilo que se levantar contra nós, para nos impedir de sermos de Cristo, estarmos com Cristo e seguir a Cristo, tudo isso cai. Porque Deus dá a graça, Deus honra, né? Assim como aconteceu na vida de São Paulo, final lá da primeira leitura que o padre ensinou para você. No entanto, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava até confusos os judeus que moravam em Damasco, porque Paulo demonstrava que Jesus é o Messias. Demonstrava por aquilo que falava, por aquilo que vivia e pelos sinais que Deus operava através dele. Que pela intercessão de São Paulo hoje, nós possamos também nos converter. Nós possamos também ser para os outros ou termos para nós um Ananias que nos comunica o Espírito Santo e que pela intercessão de São Paulo, você e eu hoje, crendo nesse Evangelho, alcancemos a salvação, mas já hoje, agora, possamos como Paulo, olha lá. No entanto, Saulo se fortalecia cada vez mais. Que pela intercessão de São Paulo, cada um de nós e toda a igreja possa se fortalecer cada vez mais no Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.